Fala galerinha, e aí, mais um videozinho de correção pra vocês estão bom? Espero que todo mundo esteja bem, saudável, todo mundo se cuidando aí, todo mundo lavando as mãos, fazendo a devida higienização das coisas, sem sair de casa. Vamos lá, correçãozinha aí da lista de exercício complementar que eu passei pra vocês na semana passada. Em relação a múltiplos e divisores, assinale a única alternativa correta, ou seja, a gente só vai marcar uma. Se 25 vezes 3 é igual a 75, então 75 é divisor de 25. Não vou ler a primeira parte que é igual para todo mundo. Continuando, então 25 é divisível por 3, então 75 é divisível por 25 e por 3. Então 25 é múltiplo de 75. Bom, para a gente começar a esquentar aí a nossa cabecinha, vamos botar no tranco o nosso motorzinho, vamos tentar entender a diferença de divisível para divisor. Quais são os elementos fundamentais da divisão? Lembra, ó, o nome desse modo aqui de divisão é modo da chave, tá? Então vou pegar uma divisão aleatória aqui. 8 dividido por 2, 4, resto 0. Quais são os elementos? O 2, ele é o divisor. Quando você escreve isso, já está te dando... Nossa, tá horrível isso aqui. Já está te dando uma noção dos nomes e a diferença entre divisor e divisível. O 8. Quem é o 8? O 8 é o dividendo. Então, dividendo, divisor, quociente. E esse carinha aqui é o resto. Vê se faz sentido o que a gente vai falar agora. O 2, ele é divisor de 8. Significa que ele está naquele grupo de divisores. O 8, ele é divisível por 2. Repara, na ordem que eu estou falando as coisas. O 2, ele é divisível por 8. O 2, ele é divisor de 8. Agora sim, né? O 8 é divisível por 2. O 8 é divisor de 2. Não. Então, o que muda aqui, na real, mudou a palavra, mudou o sentido, né? Vamos dizer assim, a ordem em que você fala as coisas. O 2, ele é divisor de 8. O 8 é divisível por 2. Quando você inverte essa ordem dos números, você tem que mudar o sentido da palavra, tá? Vocês não estudaram ainda conjuntos, vocês não têm essa noção ainda. Mais para frente, vocês vão estudar conjuntos. Vocês vão enxergar muito essa diferença aí na palavra das coisas. Seria na parte de conjuntos, quem tem alguma noção, quando você fala assim, está contido e contém, tá? São símbolos... Nossa senhora, eu não consigo fazer um C. Tem que fazer rápido, senão não sai. Então, um C normal e um C ao contrário, vamos dizer assim, tá? Está contido e contém. Então, essa diferença de conjunto significa que um está dentro do outro, tá? Mas vamos esquecer um pouquinho essa parte aqui de conjunto e vamos focar aqui. Então, vocês entenderam a diferença de divisor para divisível? O 8 é divisível por 2. O 2 é divisor do 8, tá certo? Então, vamos lá. Vamos focar aqui na palavra divisor e divisível. O 8 é divisível por 2. Então, só faz sentido se o número da frente ele dividir pelo número seguinte que ele está falando ali para você. O 25, ele é divisível por 3. Você consegue dividir 25 por 3? Não, então a gente já
exclui essa daqui. A próxima, 75 é divisível por 25 e por 3? Opa! 3 vezes 25, 75. A gente já viu que está na tabuada. Então, 25, ele é um divisor do 75. Olha que eu inverti aqui os números, eu tive que mudar a palavra. Então, o 25, ele é divisor do 75, ou seja, eu consigo dividir 75 por 25 e consigo dividir por 3 também. Lembra do conceito do critério de divisibilidade? Qual é o critério de divisibilidade por 3? É quando você soma os algarismos e dá um número que divide por 3. Tá certo, mano? Ou seja, a primeira afirmação está errada. O 75 ele nunca vai conseguir dividir o 25. O 25 você não consegue dividir por 3. Já o 75 ele divide por 25 e por 3. Então a resposta correta aqui é a minha terceira afirmação. Beleza? Beleza, mano? E múltiplo, né? O que é um múltiplo? Lembra? Múltiplo seria o conceito de multiplicar o número em questão por todos os números naturais. Então, 75 vezes 0, vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4. E assim por diante. Nós temos infinitos números naturais. Tá? 75 vezes 0 é 0. 75 vezes 1, 75. 75 vezes 2, 150. Assim por diante, né? 225. Então, parou aqui. Isso aqui vai continuar aí eternamente, 300. Quais são os múltiplos de 75? Só os primeiros, ó. 0, 75, 150, 225. Então, 25 ele está longe de ser um múltiplo de 75. Certo, mano? Vamos lá, continuando então. Number 2. Assinale a decomposição em fatores primos do número 210. Isso aqui é excelente, né? Porque nós estamos na semana de revisão. É bom que nós já revisamos, olha só que legal, o conceito da decomposição em fatores primos. 210 é um número par. Posso chegar aqui e dividir logo por 2. É o mais fácil. Se dá, divide logo. 105 não é par. 105, ó, terminou em 5, eu já sei que divide por 5. Se eu quiser, eu já posso dividir por 5. Tá certo? Só que ele divide por 3 também. Então, 1 mais 0 mais 5 dá 6. Ou seja, esse número aqui, ele divide por 3 também. Certo? Eu sempre tento fazer na ordem aqui do menor para o maior. Tá? Lógico que não é sempre que eu vou fazer isso. Mas ajuda muito se você fizer do menor para o maior. Não é à toa que antigamente o pessoal batia muito nessa tecla, né? Tem que ser do menor para o maior, tem que ser do menor para o maior. E eu já vi professor dar errado em questão de aluno quando ele fazia o contrário. Ele jogava um maior na frente e depois ele ia para os menores. Não é que esteja errado, ele, no caso o professor errou. Não pode estar dando questão errada nesse ponto. É uma questão de facilidade. Uns têm facilidade com números maiores, outros têm facilidade com números menores. Enfim, já até falei isso aí com vocês. Vamos lá. 105 por 3 dá... Calma aí. 3... Sobra 1... 5, 35. A cabeça tá pegando no tranco também, tá, gente? Lembrar aí pra vocês que eu tô fazendo vídeo, não é só pra escola de vocês, não. Tô fazendo vídeo pra caramba aí. Só hoje já deve ser o meu 4º, 5º vídeo. Fora o planejamento que eu fiz pra vocês pra semana. Enfim, vamos lá. 35 não dá mais por 3. Por quê? 3 mais 5 dá 8. Então vou pro próximo. 5, terminou em 0. 5 eu divido por 5. 35 por 5 dá 7. E 7 é número primo. Só pode dividir por 7. Beleza, mano?
Então, olha lá qual foi a nossa decomposição. 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Está aqui, ó. Segunda opções. Certo, mano? Vamos para a próxima. Deixa eu apagar aqui. Daqui a pouco eu vou pausar o vídeo para poder beber uma água, que eu fico com a garganta muito seca. Considere que um número natural n é dado por... Isso daqui, pessoal, é a forma fatorada desse número que ele está representando por uma letra. Na matemática a gente usa muita letra para representar número, certo? Então é um número que ele fatorou e deu isso daqui. Que número é esse? Não sei, a gente vai ver agora. Qual é esse número? Como que eu vejo a partir da decomposição dele? É só você multiplicar. Você vai efetuar o que está escrito, que tem que ser efetuado. Lembrando a vocês, muito provavelmente já falei isso com vocês, que na matemática nem sempre a gente representa o produto, a multiplicação por um x. É muito mais comum representar a multiplicação com um pontinho, tá? Só nos anos iniciais aí da vida de vocês que a gente vai ver a multiplicação com o x. É muito mais comum ver com um pontinho já nos anos finais. Então a gente já sabe que é para multiplicar isso tudo aqui. E esse númerozinho aqui em cima? Potência. Primeiro resolve-se a potência. Quanto que é 2 ao quadrado? 2 vezes 2, 4. Vezes 3 ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. E 27 vezes 7. Beleza? A ordem dos fatores não altera o produto. Você pode fazer do jeito que você achar melhor. Eu vou pegar os dois menores aqui, vou fazer 4 vezes 7, que é uma conta que eu consigo fazer de cabeça. 4 vezes 7, 28. Então o número que ele quer vai ser 28 vezes 27. Vamos puxar aqui a nossa colinha. Tá certo, mano? Pausa para beber água. Beber uma aguinha aqui e já volto. Voltei. Então vamos lá, pessoal. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 2, 14. Mais 5, 19. 2 vezes 8, 16. Foi 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Beleza? Fecha aqui, soma. 6 desceu. 9 mais 6, 15. Foi 1. 5, 6, 7. Então o número está aqui, ó. 756. Beleza, Edileuza. Quantos são os divisores naturais de n? Seguinte, tem um princípiozinho básico para você determinar quantos são os divisores naturais de qualquer número a partir da decomposição dele. Ou seja, a gente não vai nem precisar fazer tanta conta, a gente só vai olhar para esses caras aqui. Tá? Eu não preciso... Vamos relembrar como é que a gente fazia antes, né? Porque o número é muito grande, a gente acaba perdendo um bom tempo fazendo isso daqui. Eu não preciso chegar, decompor ele. Até porque a decomposição dele já está aqui do lado, né? 3, 3, 3 e 7. Por que eu sei que é isso aqui? Você olha pra cá, né? O 2 aparece 2 vezes, o 3 vai aparecer 3 vezes e o 7 uma vez só. Tá? Eu não preciso chegar, né? Colocar aquela barrinha aqui, o 1 aqui em cima e vir multiplicando para determinar a quantidade deles. Tá certo? Repara que ele não perguntou quais são. Se ele pergunta quais são, você ia ter que dar um por um. Aí você ia ser obrigado a fazer isso daqui. Como ele perguntou só a quantidade, tem um macetezinho para isso. A partir dos expoentes. Tá certo? Você olha os expoentes. O que eu faço com esses expoentes? O 2 ele está sendo elevado ao quadrado. O 3 está sendo elevado ao cubo. O 7 ele não tem nenhum expoente aparente, então é o 1. Tá? O que você faz? Eu vou pegar e vou somar mais um algarismo
a todos esses números, tá? Ui, voltei, pessoal. Tive que dar uma saída aí. Meu filho tava chorando, tive que dar uma corrida lá para ver o que houve. Mas vamos lá. Então a gente pega, né, esses expoentes, a gente soma mais 1 e depois multiplica os valores. Então 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4 vezes 4. 1 mais 1, 2. Então 3 vezes 4, 12. Vezes 2, 24. Se eu fosse fazer aqui 1 por 1, eu ia achar 24 divisores. Tá certo, mano? Vamos lá. Utilizando decomposições e fatores primos, obtenha os divisores naturais de cada número a seguir. Então ele quer saber dessa vez todos os divisores. Então agora é diferente. Se eu quero saber todos os divisores, eu sou obrigado a decompor e ir pegando, catando, né, 1 por 1. A quantidade a gente tem aquele macetinho ali. Agora a pergunta é diferente, eu quero saber quais são, então não tem pra onde correr, eu tenho que fazer. 98 é par por 2. Se é par, nem pensa, a gente já chega dividindo aqui por 2. 49. 49. 7. 7 vezes 7, 49. Lembra que tá lá na tabuada? 7 é primo. Fechou, beleza? Se chegou a 1, fechou. Você coloca a barrinha aqui, começa do 1 lá em cima. 2 vezes 1, 2. Aí você vai pegando e vai multiplicando 1 por 1 aqui, lembra? 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. E esse 7 aqui, como eu estou repetindo, eu vou pegar só quem eu não multipliquei. Não faz sentido eu pegar e multiplicar de novo 1, porque eu já multipliquei aqui. Não faz sentido multiplicar o 2 de novo, porque eu já multipliquei aqui. 7 vezes 7, 49. Vou multiplicar só quem eu não multipliquei ainda. E 7 vezes 14, 98. Tá certo, mano? Como que eu sei que eu cheguei no final? Porque é o mesmo número que está aqui em cima, que é o número do começo. Beleza? Então, quais são os divisores? Como é que eu quero que vocês escrevam essa resposta? Vocês vão colocar assim, ó. Divisores de 98. Vai escrever em forma de conjunto. E sempre colocando em ordem crescente. Por questão de organização, tá, pessoal? Não é uma obrigação. 7... 14, 49 e 98. Fechou. Eu tenho uma dificuldade muito grande para escrever nessa pranchetinha. Ela desliza muito a caneta, então fica muito complicado. A letra já não ajuda. Aí fica escrevendo assim desse jeito. A perdoar o tio, vai. Então tá aqui os divisores. Um mosquitinho chato aqui me perturbando. Vamos lá. B. 360. Se é par, nem pensa. Vou matar esse desgraçado. Acho que eu matei. 360 divide por 2. Vamos lá, 180. Por 2, 90. Por 2, 45. Por 2? Não. 45 é ímpar. Não dá para dividir por 2. Por 3, 15. Por 3, 5. Por 5, 1. Beleza, Edileuza? Coloca um umzinho lá em cima. Faz outra barrinha aqui. E vamos multiplicando. 2 vezes 1. 2 vezes 2. 2 vezes 4. Por que eu não estou pegando lá de cima? Acabei de falar para vocês, né? Não faz sentido você repetir os números. 3 vezes 1. 3 vezes 2. 3 vezes 4. 3 vezes 8. Agora esse 3 aqui, eu já não preciso começar lá do início.
A gente vai pegar só quem você não multiplicou. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 12, 36. 3 vezes 24 dá 72. Right? Agora o 5 não tem jeito. 5 vai ter que ser com geral aqui, hein? 5 vezes 1. 5 vezes 2. Eita, quase que eu boto 2 aqui. 5 vezes 4. 5 vezes 8. 5 vezes 3. Beleza? 5 vezes 6. 5 vezes 12. 5 vezes 24 dá 120. 5 vezes 9, ficando sem espaço. 45. Vou continuar aqui embaixo. 5 vezes 18 dá 90. 5 vezes 36, 180. E 5 vezes 72, 360. Pronto, só isso. Agora, o que você vai fazer? Você vai escrever, né? Não é à toa que tem 2 linhas ali, né? Divisores de 360 em forma de conjunto e vai escrevendo um por um. Procura colocar na ordem. Tá certo? Eu não vou fazer isso aqui, que é um sacrifício para eu escrever isso tudo aqui. Tá? Mas pega aí, é um por um, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Tá certo? Ah, professor, pô, eu não coloquei na ordem, esqueci um número, coloquei lá no final. Tem problema? Não tem problema. O ideal é que você coloque na ordem. Tá certo? Pausa o vídeo aí e pega os números, um por um. Tá certo? A vantagem da gente estar assistindo isso daqui gravado, o vídeo, é justamente essa. É você poder parar, assistir de novo, ver quantas vezes você achar melhor. Certo, mano? Deixa eu só ver o enquadramento aqui. Eu posso puxar até mais para a esquerda. Tá bom aqui assim. Vamos lá. 5. Leia atentamente as afirmações a seguir e escreva para V para verdadeiro e F para falso. Todo número natural ímpar é número primo? Não, falso. Por quê? Lembra do conceito dos números primos. O que são os números primos? Números primos são números que só dividem por 1 e por ele mesmo. Então, vou te dar um exemplo aqui do 9. O 9 é um número ímpar. Ele é primo? Quais são os divisores de 9? 1, 3 e 9. Eu tenho 1, tenho ele mesmo, mas eu tenho 3 também. Tá? Então, número primo só tem 2 divisores. O 1 e ele mesmo. Certo? Nenhum número natural par é primo. Falso também. A gente já viu que o menor número primo que a gente conhece aí é o 2. Por sinal, é o único número que é par. Tá? Mas ele está falando ali nenhum número. Não pode ser isso. O número 17 é número primo? Sim. Número 17, ele é primo. Só divide por 1 e por ele mesmo. O número 2 é um número primo? Sim, também. Então, por enquanto, a gente tem falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Qualquer número primo tem exatamente 2 divisores naturais. Verdadeiro também, são 2 divisores. O 1 e ele mesmo. Beleza? Então, só pra gente fechar, como é que ficou aí? Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Tá certo? Quem imprimiu, marca aí na folhinha. Quem fez no caderno, coloca aí no caderno. Right? 6. Leia no quadro abaixo as regras para verificar se um determinado ano é bissexto. Todo ano divisível por 4 e não divisível por 100 é bissexto. Se o ano for divisível por 400, é ano bissexto. Então, olha só. No século 21, no qual estamos, começou no ano 2001 e terminará no ano
2101. Determina os anos bissextos que haverá neste século. Galera, é o seguinte, você vai pegar todos os números que são divisíveis por 4, certo? Que ele não pode dividir por 100. Entre 2001 e 2100, a gente não tem nenhum número aí que divida por 100, tá? Porque para dividir por 100 tem que terminar em 00. Então, o único número que realmente divide por 100 é o 2100, tá? Então a gente já pode excluir esse último número aqui. Para dividir por 4, a gente só olha os dois últimos algarismos, tá? Os dois últimos algarismos tem que ser um número divisível por 0 ou terminar em 00. Não é à toa que ele fala aqui, ó, não divisível. Então você já exclui esse 00 aí do final. A gente só vai olhar para os dois últimos números, tá? E se o ano for divisível por 400, é o ano bissexto. Para dividir por 400, ele tem que dividir por 4 por 100 também. Isso, por 4 por 100 também, só que tem que ser ao mesmo tempo, tá? Aí a gente já coloca aí uma exceção dessa regra aí de não divisível por 100. O único que divide por 100 tem que ser esse ano que é divisível por 400, tá? Mas de qualquer jeito a gente está excluindo esse 2100, porque 21, esquece os zeros, 21 não divide por 4, tá certo? Então determine os anos bissextos que haverá nesse século. Vou fazer a continha aqui para a gente não perder tempo do vídeo. Eu vou dar um pause e vou voltar quando eu terminar, tá certo? Então tá aí, pessoal, voltamos, tá? O que eu quis dizer com isso daqui? Ano 2000, a gente só olha para os dois últimos números. Então, quais são os anos bissextos? 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024. O macete aqui é você ir somando de 2 em 2. Então você vai escrever aqui número por número: 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, todos esses números aqui, tá? Dá um pause aí, copia todos, beleza? E a gente só vai até o 2096, porque se eu somar mais 4, bato no 2100. 2100 não pode, porque ele não pode ser divisível por 100. Tá certo, mano? Dá o pause aí, que eu vou limpar minha tela aqui. Certo? Voltamos aqui então. 7. O número de elementos do conjunto dos divisores primos de 60 é. Então a gente tem que saber quais são os divisores primos de 60. Vamos decompô-lo. Vamos lá, eu sempre esqueço de botar no pincelzinho aqui para voltar a escrever. Vamos lá, 60 por 2, 30 por 2, 15 por 3 e por 5. Fechou. Coloca uma barrinha. Isso aqui era para ser uma barra. Perdoai. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 4. 5 vezes 1, 5 vezes 2. 5 vezes 4. 5 vezes 3. 5 vezes 6. 5 vezes 12. Beleza. Escreveu logo todos, né? Agora ele quer saber o que? O número de elementos conjunto dos divisores primos. Ele quer saber só o número primo. 2, 3. Deixa eu circular que é melhor que eu não me perco. E 5. Então só tenho 3 números primos aqui, dentre os divisores do 60. Então marca um xizinho lá no 3. Marca um x aqui. Beleza? Essa 8 aqui ficou, né? Deixa eu ver se eu consigo descer ela aqui. Pronto. Fica mais organizadinho. No quadro abaixo estão os elementos, os números 60 e 48. Ó, não precisava nem ter feito, tem aqui já, né? A decomposição de cada um deles em fatores primos. Escreva com base
nesses fatores primos o MDC e o MMC. Bom, a gente sabe que dá para fazer uma decomposição simultânea, né? Mas já que ele está forçando, né, você observar a decomposição individual deles, vamos partir desse princípio aí, tá certo? A gente pode observar quantas vezes o número se repete em mesma quantidade, tá? Me fugiu a palavra, eu ia falar outra coisa. Em mesma quantidade, tá? Então vamos olhar aqui o que eu quero dizer com isso. Quando você decompõe 60, o 2 aparece quantas vezes? 1, 2. Quando você decompõe 48, o 2 aparece quantas vezes? 1, 2, 3, 4. Só que ao mesmo tempo, se eu fosse decompor os dois ao mesmo tempo, esse 2 aqui e esse 2, ele ia estar dividindo os dois ao mesmo tempo. Então, para o MDC, eu vou catar 1, 2. Lembra, quando você faz essa decomposição simultânea, você fazia uma marquinha, né? Você marcava o número que dividia ao mesmo tempo. Por quê? Você pegava aqueles números que dividiam ao mesmo tempo para poder multiplicar e no final você marcava quem era o MDC. Aqui o princípio vai ser o mesmo, a gente vai pensar em quem está dividindo ao mesmo tempo, a gente pensa na mesma quantidade. O 2, eu vou ter outro 2, né, dividindo ao mesmo tempo. Se eu fosse dividi-los, esse 2 aqui ia ser ao mesmo tempo. Aí repara, em comum agora eu só tenho 3. Esse 3 ele ia dividir os dois ao mesmo tempo. Lembra que não precisa estar na ordem. Então 3 para o MDC, ele vai estar contando aqui. Então o MDC a gente acabou. É isso, é você pegar os números que estão em comum. Tá certo? Então 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Esse cara aqui é o MDC. É o máximo divisor comum entre esses dois números. Certo? Vamos para o MMC. O MMC, se você fosse decompor simultaneamente, você ia estar dividindo ao mesmo tempo e utilizando esses mesmos números. Só que a diferença do MDC para o MMC é que você pega e multiplica geral. Só que a gente tem que tomar cuidado. Porque quando eu olho de maneira separada, eu estou repetindo o número. A gente tem que contar esses números que estão repetindo uma vez só. Então eu vou pegar, por exemplo, 1, 2, uma vez o número 2, duas vezes o número 2, tá certo? 3, 4 vezes só o número 2. Lembra que a gente tem que pegar todo mundo. Eu vou pegar uma vez só aqui, ó, porque ele está batendo um com o outro, né? São os comuns, eu não preciso repetir eles. A minha decomposição simultânea, ela ficaria desse jeito aqui, ó. Só que eu ia marcar os dois primeiros, porque divide ao mesmo tempo, e esses dois aqui só divide o 48. Tá certo? Se eu me fiz entender melhor. O 3 ele está dividindo ao mesmo tempo, eu ia estar marcando ele. Depois eu ia pegar quem? O 5, que está sozinho. O MMC a gente tem que multiplicar geraldão. Tá? Então 2, 4, 8, 16. 16 vezes 5 dá 80. E 80 vezes 3, 240. Então esse daqui é o MMC, o mínimo múltiplo comum entre os dois, tá certo? Então de novo aí, só para ficar mais claro, né? O MMC, se você fosse pegar essa decomposição simultânea, você vai contar uma vez só os números que estão se repetindo, tá certo? Não esquecendo dos números que não se repetem. Então esse 2 aqui ele ia cortar ao mesmo tempo, o 3 ia cortar ao mesmo tempo e ia ter que pegar os outros números que não entram simultaneamente. Para resumir, seria mais fácil você pegar o 60, colocar do lado do 48 e decompor simultaneamente. Você responder isso aqui rapidinho. Tá certo? Beber uma água. Voltando. Escreva V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Eu não sei porque o pessoal ainda insiste em ficar explicando isso, né? Vamos lá. 180 é múltiplo de 18? Quais são os múltiplos de 18?
A gente volta aqui já no mesmo conceito da explicação da número 1. Beleza? Essa é a diferença entre as palavras. Múltiplo, divisor e divisível. Tá certo? Múltiplo são os múltiplos de 18. Então você vai pegar o 18 e vai multiplicar por todos os números naturais, incluindo 0. 0, 18, 36, vai multiplicando. Se eu pegar o 18 e multiplicar por 10, dá 180. Então ele é divisor, verdadeiro. 100 é divisível por 20. Você consegue pegar o 100 e dividir por 20? Consigo. Então, verdadeiro. 350 é múltiplo de 10. Mesmo exemplo lá de cima. Se eu pegar o 35 e multiplicar por 10, eu vou achar 350. Verdadeiro também. 400 é divisível por 300? Negativo. Não dá para poder dividir. Então a única que é falsa aí é a última. Beleza? 10. Decompõe em fatores primos o número 3.900. Galerinha, 3.900. Tu vai olhar, tu vai falar, caraca, um número grandão. Só que tem um macetinho. Esqueci do pincel de novo. Tem um macetinho. O 3.900, se você tirar os dois zeros, aqueles dois zeros eles representam um número de base 10. Tá? Se fosse um zero só, 10. Dois zeros, 100. Três zeros, 1.000. É por isso que a gente treina aquela decomposição toda lá no começo do ano, né? Tem lá, decompõe os números, a gente tem que ficar lá colocando, né? 3 vezes 1.000, 9 vezes 100. Por quê? Que é para você ter essa percepção, tá certo? Por que eu tô querendo falar isso? Por que eu fiz essa jogada aqui? Que você sabe agora que é 39 vezes 100. O 100 para decompor é facinho, se decompõe rapidinho. O 39, já que ele está separado, é muito fácil também, tá? Então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui só o 39, esquece um pouquinho do 100 e vou decompor ele. 39 é ímpar, vou tentar por 3. Divide por 3. 3 mais 9, 12. Divide. Então 39 por 3 dá 13. Olha como é que foi curtinho. Pegou logo um número primo grande, né? E o 100? Como que eu decomponho o 100? Pô, esse daqui vai acabar ficando na cabeça de vocês, né? Por 2. Por 2. Por 5. Por 5. Então qual é a decomposição agora de 3.900? Você não tem que ficar dividindo esse número todo de cabeça. Não foi mais fácil fazer isso aqui? Por quê? Eu separei agora em dois números fáceis. A decomposição é o 2. Está aparecendo quantas vezes? 2. Vezes o 3, uma vez só. Vezes o 5, duas vezes. E o 13, primo, só aparece uma vez. A decomposição dele está aqui, ó. Tá certo? Não sei, nem quero saber quanto que é 3.900 dividido por 2. Tenho raiva de quem sabe. Não precisa, né? Tem os macetes. A matemática tem esses macetes aí. Se tu se liga nos macetes, te facilita muito, cara. Facilita muito a tua vida. 11. Quais números representados abaixo são primos? Então vamos lembrar o que é número primo. Número primo é aquele número que só divide por 1 e por ele mesmo, tá? 21 divide por 1. Por 1 a gente não precisa nem falar, né? Porque todos eles dividem por 1. Divide por 3, por 7. Então 21 é composto. O 3 é primo. 1 não é primo nem composto. Por enquanto a gente só tem o 3. 22 é par. Divide por 2. Não é, é composto. Composto é par. O 2 é o único número que é primo e é par. Então por enquanto a gente tem o 3 e o 2. 47. Não sei, vou dar uma pausa. E o 10 divide por 1, por 2, por 5. Então também é composto. 47. Ele é primo? Sem olhar lá na tabela, o que eu faço? Para saber se um número grande ele é primo. Você vai pegar esse número
e vai dividir por todos os números primos que você conhece, tá? Lógico e evidente que serão pelos primeiros. Então eu vou pegar aqui o 47, ele divide por 2. Eu não preciso nem tentar dividir por 2, porque eu conheço o critério de divisibilidade do 2. Ele tem que ser par. Se ele fosse par, a gente não estava nem tentando. Por 3. Para ele ser divisível por 3, eu tenho que somar o 4 mais o 7. E tem que ser um número divisível por 3. 4 mais 7 dá 11 e não divide. Tá? Por 5. Também não divide por 5, porque tem que terminar em 0 ou 5. O que eu vou fazer? Vou tentar agora por 7. Tá? O macete aqui, então, é você dividir pelos números primos. 47 dividido por 7 dá 5, 6. 6 vezes 7, 42. Sobrou 5. Aqui a questão é a seguinte: você vai tentar dividir por todos os números primos até acontecer o seguinte: esse número aqui, ele tem que ser maior do que o divisor, tá? Ou igual. Quando ele for maior do que esse número aqui, maior? Não, calma aí, já volto. Eu me deu um branco agora. Então, foi mal, galera, eu voltei aqui, me deu um branco aqui, eu acabei falando besteira. Então é o seguinte: até o quociente ser menor, eu acho que eu falei maior da outra vez, né? Por isso que eu parei, fiquei pensando assim, calma aí. Maior já ia dar de primeira, né? Se eu fosse dividir por 2, por exemplo. Então, até o quociente ser menor do que o divisor, e lógico e evidente que o resto tem que ser diferente de 0. Se o resto for 0, significa dizer que ele é divisível, então automaticamente ele não é primo. Tá certo? Então, para fechar, esse cara aqui ele tem que ser menor, que já acontece aqui na questão do 7. Aconteceu isso, você não precisa nem continuar dividindo pelos próximos. Você já pode afirmar com certeza absoluta que esse número é um número primo. Beleza? Vamos ver o que ia acontecer se eu dividisse por 5. — 47 por 5 dá 9. Esse número aqui ele é maior, tá? 5 vezes 9, 45, sobra 2. O resto ele é diferente de 0. Esse número aqui é maior. Significa dizer que eu tenho que continuar. Eu vou pro próximo. Cheguei no 7, o que aconteceu? Esse número aqui ele é menor do que o divisor. Agora sim. Beleza? Então, quais são os números primos que a gente tem ali? O 3, o 2 e o 47. Lembrando aí que o 1 não é primo nem composto. Certo? Vamos lá, 12. Ao comprar uma árvore de Natal, Alice observou que existiam 3 tipos diferentes de lâmpadas que acendiam e apagavam em intervalos determinados de tempo. Lâmpadas amarelas, de 3 em 3, múltiplos de 3, múltiplos de 4, múltiplos de 8. Significa dizer que eu vou buscar um MMC, estou falando só de múltiplos. Ao adicionar o dispositivo à meia-noite, as 3 lâmpadas acenderam juntas, e depois de quanto tempo elas irão acender juntas novamente? Coisas que a gente tem que destacar aqui. Primeiro, a gente já viu que são múltiplos, né? Então vou buscar um MMC entre 3, 4 e 8. Para fazer isso, vou decompor simultaneamente. E esses valores estão em segundos, né? A gente tem que prestar atenção nisso no final. Então o número que sair daqui vai estar em segundo, tá? Por 2, 3, 2 e 4. Por 2, 3, 1 e 2. Por 2, 3, 1 e 1. Por 3, 1, 1, 1. Foca. 2, 4, 8. 8 vezes 3, 24 segundos. Tá certo? Depois de quanto tempo elas irão acender novamente? 24 segundos. A cada 24 segundos, as 3, piscam ao mesmo tempo. Certo? Faz um teste aí na tua árvore de Natal. Quando chegar Natal, aí você vai fazer isso aí, beleza? Então, uma dica para você saber quando que você tem que aplicar o MDC ou o MMC num problema é isso.
É você ler o problema. Ele vai te dar as dicas, né? Quando é um MDC, normalmente ele fala qual é o maior número possível, máximo divisor comum, maior número possível. Quando é múltiplo, ele sempre te dá essas características aqui, ó, vai de 3 em 3, vai de tanto em tanto. Significa dizer que ele quer os múltiplos do número. Certo? 13. Considerando os números naturais compreendidos entre 501 e 1001, escreva o maior múltiplo de 3. Se ele quer o maior, a gente tem que pensar no maior número possível que a gente enxerga aqui, tá? Se está compreendido entre esses números, se ele quer o maior múltiplo de 3, a gente tem que ver o maior número que divide por 3. Tá certo? Qual seria o maior número que eu enxergo ali? É o 1000. Tá? Lembrando que ele está considerando os números compreendidos entre esses caras aí. Não significa que eu tenho que pegar o último, tá? O último e o primeiro não fazem parte, tem que estar dentro daquele intervalo. Então o maior número que a gente vê ali é o 1001. 1001 divide por 3? Não. Por quê? 1 mais 0 mais 0 mais 0 dá 1. Não divide por 3. Então qual é o segundo maior número que a gente enxerga lá? Esse cara aqui divide por 3. Então esse cara aqui é o maior múltiplo de 3. Certo? E a gente vai seguindo o mesmo raciocínio. Qual é o maior múltiplo de 5? Para ser divisível por 5 tem que terminar em 0 ou 5. Esse cara aqui é o maior múltiplo de 5. Por quê? Terminou em 0. Eu sei que esse cara divide por 5. Tá? Então letra A, 999. Letra B, 1000. Letra C, o menor múltiplo de 11. Cara, o critério de divisibilidade do 11 ele é meio complicado. Eu sempre prefiro pegar e tentar realmente dividir. Porque a gente vai no resto, a gente observa o resto. É mais fácil fazer isso do que ficar tentando decorar o critério do 11, que eu acho bastante complicado. Então vamos lá, 502, que é o menor número que está ali, dividido por 11, 50 por 11 dá 4. 4 vezes 11, 44. Sobrou 6. Certo? Vem o 2. 62 dividido por 11 dá... Deixa eu ver aqui, era 40. É, 40. Tô esquecendo do zero aqui. Tá? Vai dar 440. Aí sobra 60 mais 2. Isso aí. Deu um branco aqui. Vamos lá. 62 dividido por 11 dá 5. 5 vezes 11, 55. Tá? 55 sobrou 7. Significa dizer que estão sobrando 7. Tá certo? Esse resto eu vou fazer o quê? Eu vou acrescentar no meu número inicial para saber o... Nossa, me fugiu a palavra agora. Deu tela azul, pá. Eu vou pegar o resto e vou ver quanto que tá faltando para fechar 11. Tá? Melhor dizendo. Eu vou olhar pro 7 e vou olhar pro 11. Do 7, não tá sobrando 7? Para fechar mais um inteiro, eu ia ter que acrescentar uma quantidade para fechar nesses 11 certinho, né? Então do 7 para chegar no 11 tá faltando quanto? 4. Então se eu pegar e acrescentar 4 aqui, eu vou ter mais um inteiro. Tá? Agora eu acho que foi melhor. Então 502, que é o meu número total, mais 4 unidades, vai dar 506. Então 506 eu tenho certeza que vai dividir agora por 11. Por quê? 502 já está sobrando 7. Para fechar mais um inteiro eu preciso de mais 4 unidades que eu acrescentei aqui. Então essa letra C dá 506. Eu dei uma desconcentrada agora, pessoal, que o vizinho... Não sei nem se dá para escutar a música. Pô, meu vizinho aqui de trás do prédio parece que fica na minha casa, cara, o som que ele faz. Todo dia o miserável tá fazendo churrasco e tá chamando gente pra caraca. O cara parece que é rico, cara. Todo dia da festa. E bota o som altão, parece que é aqui dentro da minha casa. Às vezes ele vai até 3 horas da manhã, meu filho não consegue nem dormir direito.
o menor múltiplo de 50. Então, para ser múltiplo de 50, ele tem que dividir por 50, tá? Para dividir por 50, ele tem que dividir por 5 e por 10 ao mesmo tempo. Então, de 502 para dividir por 5, eu diria 505. Só que ele não vai dividir por 10, porque ele não termina em 0. Então, vou ter que subir mais um pouquinho isso daqui, tá? Vamos pegar agora 510. Certo, mano? Ele divide por 5 e divide por 10 ao mesmo tempo, quer ver? Se eu pegar aqui... Não, tem que ser 550. Falei besteira. Eu tenho que olhar para os dois últimos algarismos. Nossa, isso aqui ficou horrível. Falando pra vocês, eu comecei a falar aqui do vizinho, o sangue até subiu. Então, agora sim. Certo? Então, menor múltiplo de 50, 550. Tá certo, pessoal? Então, desculpa aí esse finalzinho aí dessa falha aí. Sem querer justificar, mas já justificando aí o vizinho. Então, até a próxima aí. Semana de correção, mais exercício. A semana toda aí vai ser só revisão. Revisão, exercício, exercício e correção. Beleza? A gente tem mais um feriadinho aí no final da semana também. Tá certo? Que dá mais tempo aí pra gente trabalhar. Eu vou estar enviando para vocês também mais um trabalho para fechar o bimestre. Beleza? Então, por hoje é só. Isso aí, galera. Fiquem com Deus.